Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no melhor lugar e ao lado da melhor pessoa. Amém? Quem está feliz? Eu também estou muito feliz. É um tempo que o Senhor preparou para nós. E eu aprendi algo com a minha mãe. Minha mãe, ela sempre dizia assim: olha, você deu um tapa na minha cara, mas beije o meu filho que eu vou continuar te amando, né? E eu já vejo há algum tempo o pessoal da igreja local convidar os meus filhos para estar adorando a Deus lá. E acho que o pastor Douglas nem lembra, mas uma das primeiras vezes que eles foram lá, ele falou: pastor, muito obrigado por você ter liberado os meninos para estar aqui. E daí foi várias vezes, todas as vezes que eles voltavam, né, eu pergunto: e aí, como é que foi? Olha, pai, o negócio foi poderoso, né? O pessoal de lá constrange a gente pela maneira que nos recebe. E eu fico muito feliz, porque eu acredito que é assim. Nosso Deus é assim conosco, e nós somos, na verdade, essa expressão de Deus. E eu falei assim: Tiago, a gente precisa trazer eles aqui para trazer uma palavra, né? Pena que muita gente não veio na nossa vigília, mas vamos trazer ele num outro momento também, né, com a igreja cheia. Mas eu falei assim: vamos trazer eles para compartilhar conosco. Pastor Douglas, já conhecemos já há algum tempo, né? E eu fico muito feliz de poder tê-lo aqui hoje com o seu ministério de louvor. Nós não conseguimos fazer o que vocês fizeram, fazem com os meninos lá, mas nós vamos chegar lá também, né? Porque lá na igreja local é outro nível, né, irmão? Então, mas eu fico muito feliz e eu quero convidar o pastor Douglas, vem cá. É um menino, porque eu acho que eu tenho idade para ser pai dele, né? Acho não, tenho, né? Deve ser mais novo que o Tiago ainda, né? Tá chegando. Não, 4-3. Então tá batendo junto. Então eu tenho idade para ser pai dele mesmo. E eu fico muito feliz, viu, pastor? De verdade mesmo, quero agradecer aqui de coração e diante da igreja, todo o carinho que vocês têm, o pessoal do louvor tem recebido o nosso pessoal lá, e a gente gostaria de estar retribuindo, mas vamos chegar nesse nível ainda, tá? Que Deus possa derramar graça e favor sobre os irmãos lá de Rio Grande da Serra, e eu creio que nós vamos orar, e a vida do pastor Douglas, o ministério dele, cada dia vai prosperar cada vez mais naquele lugar, amém? Estenda as mãos para cá. Pai de amor, eu te agradeço pela vida do teu filho, te agradeço pela disposição dele, te agradeço pela disposição de todo o ministério de louvor que saiu, Senhor, de Rio Grande da Serra, que saíram dos seus lares para estar aqui, compartilhando conosco as bênçãos, a graça e o favor. Muito obrigado, Senhor, e eu te peço agora que o Senhor possa usar a vida do teu filho com muita ousadia, com muita autoridade, porque o nosso coração, Pai querido, se abre para receber no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, boa noite, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite? Eu queria te convidar a abrir seu coração antes. Quem não me conhece aqui? Glória a Deus, você não perdeu nada, tem nada de bom. Brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa, de verdade, porque aqui eu tenho amigos e eu entendi e aprendi que é muito mais do que placa de igreja, mas é sobre propósito e sobre o quanto que cada um carrega de Jesus. E eu reconheço essa casa, pastor Zé Carlos, não tenho palavras, o quanto que ele é bênção na minha vida. Só o momento que eu conversei com ele e ele orou por mim aqui, já recebi de Deus, já valeu a pena isso aqui. E eu valorizo demais quem veio antes, quem tem algo para me ensinar, e eu creio que nós não chegamos a lugar nenhum sozinho. Então eu estava lá, o momento que eu aproveitei, falei: pastor, estou fazendo isso na igreja e eu vejo que aqui funciona muito bem, quero aprender com o Senhor. Aprenda isso, irmãos, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Valorize
a sua casa, valorize a sua igreja. Nós temos a tendência, muitas vezes, de valorizar as qualidades de quem nós vemos de longe, né? Mas é muito fácil valorizar quem a gente vê longe. Mas aquele que está longe não vai orar por você, aquele que está longe não vai te visitar, aquele que está longe não vai chorar com você, aquele que está longe não vai celebrar com você. Quem vai celebrar com você, quem vai se alegrar com você, sabe quem é? Aquele que você conhece os defeitos. A gente tem a tendência de valorizar quem a gente conhece qualidade, porque na internet você só vai ver qualidade, você só vai ver o que a pessoa tem de bom, de performance. Mas sabe quem é verdadeiro? Aquele que está do seu lado, que você conhece os defeitos, e todos nós temos defeitos. Irmãos, eu sempre falo, os irmãos do louvor estão aqui, eles podem comprovar isso. Para mim, o melhor ministério de adoração é a adoração local. Por quê? Porque eu conheço eles. Eu conheço as qualidades, que eles têm muitas, mas eu também conheço os defeitos, que eles têm também. A gente precisa aprender a viver uma vida real. A melhor igreja para você congregar, irmãos, é a sua casa, é aqui, a IBR. O melhor pastor é o seu pastor. A gente tem a tendência de valorizar muito aquilo que está externo. A grama do vizinho, muitas vezes, ela é mais verde porque eles estão cuidando e nós paramos de cuidar da nossa. Então, aprenda isso, irmãos. Não é sobre isso que eu quero falar, só quero agradecer ao pastor Zé Carlos. Agradecer os irmãos aqui da IBR, que são amigos, né? O El, a Kelly, o Tiago. O Tiago dá trabalho para mim, mas é uma bênção, é um amigo mesmo. Já viajamos junto, é um amigo mesmo, de verdade, que eu aprendo demais. Bruno e tudo mais, a equipe. O Erley também, vejo ele treinando o Thiago, eu vejo eles mais tomando café do que treinando, mas acho que treina também, né? Então eu quero agradecer, irmãos, mais uma vez, estou em casa, quero agradecer os irmãos da adoração local, porque estão junto comigo sempre, acreditando, chorando junto, sorrindo junto, brigando junto, vencendo junto, e agradecer também hoje que está aqui comigo, um prazer trazer comigo, né? Para mim é uma grande bênção, minha filha de 15 anos, a Giovana, e a minha primogênita, e é um prazer poder adorar Jesus junto com ela. Irmãos, nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre nós estarmos no lugar certo, sobre nós vivermos os dias simples e os dias comuns, viver o dia ordinário. Irmãos, às vezes a gente procura viver o extraordinário, mas só existe o extraordinário quando a gente aprende a ser fiel no ordinário. O dia extraordinário acontece para quem vive o dia ordinário. Porque se você só ficar buscando o dia extraordinário, você vai procurar ficar mudando de igreja, mudando de ministério, mudando de tudo, mudando de casamento, mudando de tudo, e nunca você vai estar feliz, porque sempre que você chegar, passou. Só vive o dia extraordinário quem aprende a ser fiel no ordinário. Só vive o extraordinário quem aprende a ser constante, permanecer onde foi chamado. Sabe, irmãos, existem momentos que nós pensamos em desistir de tudo. Existem momentos que são difíceis. E esse é o grande desafio, porque a gente tem tendência de valorizar só o que é bom. Mas quando nós convivemos em família, convivemos com pessoas, nós estamos sujeitos a desafios. E são nos dias ordinários que o Senhor está forjando nosso caráter. São nos dias ordinários, os dias comuns, os dias que parece que não aconteceu nada. São esses dias que Deus está tratando a gente. Talvez você vem domingo após domingo aqui, parece, você acostuma um pouquinho, parece que está normal. Mas não, a cada domingo Deus está te trabalhando, te preparando. Então nós precisamos aprender a viver o dia ordinário, porque é uma promessa do Senhor nós permanecermos na nossa casa, no nosso lugar, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Talvez você entrou aqui hoje e você está passando por momentos difíceis. E muitas vezes em momentos difíceis nós pensamos em chutar o balde, desistir de tudo. Mas é no momento difícil que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Eu queria ler com os irmãos Atos capítulo 1. Quem achou, diga amém. Se tiver a versão NVT, senão a gente lê na NVI também, não tem problema. Amém? Acharam? Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 1, versículo 3 ao 5. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, e ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo, e lhes falou do reino
de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, estava à mesa, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmãos, aqui era um tempo de medo, de incerteza, de dúvida, onde eles tinham expectativas, onde eles tinham sonhos, e de repente Jesus morreu. E de repente tudo aquilo que tinha esperança, tudo aquilo que estava bom, de repente acabou. Então eles estão com medo, com dúvida, e talvez você entrou aqui hoje, existem momentos da sua vida turbulentos, adversos, que você não tem respostas, e nesses momentos, se nós não estivermos firmes, nós desistimos. Se nós não estivermos firmes, nós tomamos decisões precipitadas. Mas aqui então Jesus aparece até eles e diz: não saia de onde você está, fique firme, permaneça, não tome decisões precipitadas. Irmãos, não tem como você viver a promessa se você não esperar. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E Jesus então aparece para eles dizendo assim: independente do momento que você está vivendo, independente da dúvida, fique onde você está. Cuidado para você ficar todo momento insatisfeito, pulando, saindo. Há momentos que a gente pensa em chutar tudo, sabe? Casamento, ministério, família, trabalho. Mas o Senhor está nos ensinando uma lição: aprenda a esperar, aprenda a confiar, aprenda a depender. E diante disso, ele diz assim: não saia de onde você está, porque existe uma promessa. João batizou com água, mas virá o Espírito Santo, que vos batizará com o Espírito. Deixa eu te falar algo, irmãos. Quem que recebe essa promessa? Quem que é cheio do Espírito? Aqueles que ouviram e obedeceram, aqueles que permaneceram. Nosso problema muitas vezes, irmãos, que nós não aprendemos a valorizar os dias ordinários, os dias comuns, o dia da rotina, o dia após dia, a célula, o culto, cada momento que parece normal, cada momento que parece que é só mais um dia, que só parece mais um arroz e feijão. Mas a grande questão é que são nesses dias que o Senhor testa a nossa fidelidade, são nesses dias que o Senhor nos prepara para os dias extraordinários. Sabe, irmão, talvez você está vivendo um tempo que parece que nada está acontecendo, mas é engano seu. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, o Senhor está moldando, o Senhor está movendo. E a promessa aqui é então: fique onde você está, não saia daí, permaneça, continua. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas existem promessas para a sua vida. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo da sua vida, mas irmãos, não tome decisões precipitadas. Aprenda a valorizar os dias simples, os dias comuns, porque sabe quando acontece o dia extraordinário? No de repente. Só acontece o dia extraordinário para aqueles que estão presentes no ordinário. Talvez você está esperando o evento especial do ano para você buscar a Deus. Você está esperando o dia especial para você se converter. Você está esperando o dia especial para você pedir perdão. Irmãos, todo momento é uma oportunidade de você viver o propósito de Deus. E são nos dias ordinários que o Senhor vai preparar isso. O dia extraordinário, ele só acontece para quem sabe viver e ser fiel no dia ordinário. E existe uma promessa. Qual que é a promessa que existe nesse texto? Versículo 8 diz: Jesus está dizendo: não saia de onde você está. Jesus aparece para eles, Jesus prova tantas provas que é real, que aconteceu, que ele ressuscitou. E ele diz: fiquem onde vocês estão. Mesmo na incerteza, mesmo no medo, mesmo com falta de respostas, fica onde você está. Ele fala: fica onde você está. Por quê? Porque existe uma promessa que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e na igreja IBR. Acho que você não entendeu. Quem que vai receber o Espírito Santo? Aqueles que ficaram presentes. Porque quando descer sobre vocês, descer sobre quem? Quem estava no lugar onde o Senhor preparou. Um dia comum, um dia ordinário, o Senhor diz: há uma promessa. Quem que vai receber essa promessa? Aqueles que permanecerem, aqueles que continuarem, aqueles que não desistirem, aqueles que esperarem, aqueles que perseverarem. Sabe, irmãos, aprenda a perseverar. Você não vai viver o extraordinário se você não aprender a perseverar e continuar. Há uma promessa que o Senhor está dizendo, mas Ele não diz quando vai acontecer. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente quer viver dias especiais. Quando que vai ser a vigília? Quando que vai ser a conferência? Porque nesse dia Deus vai fazer. Não, Deus não está dizendo a data aqui.
Deus está dizendo assim: fica onde você está. Ele não deu data, não deu prazo. Ele diz: apenas confia, fique onde você está e dependa de Deus, espere em Deus, confie em Deus. Eu não sei o que você está esperando, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, mas o que eu sei é: o Senhor é fiel e Ele cumpre as promessas que Ele prometeu. Há uma promessa para essa igreja, há uma promessa para a sua casa, há uma promessa para você, meu irmão, mas muitas vezes a gente joga fora a promessa de Deus porque a gente não aprende a esperar, a gente não aprende a confiar, a gente não aprende a depender de Deus, a se mover quando a nuvem move, a parar quando a nuvem para. Se nós queremos viver o propósito de Deus intensamente, meu irmão, a gente precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando a gente não concorda, mesmo quando a gente não entende. Porque fé não é você concordar ou entender, fé é confiar. Acho que você não entendeu. Talvez às vezes algo não faz sentido para você porque você quer entender tudo, mas fé não é entender, é confiar e depender de Deus totalmente. O povo aqui está na dúvida, com medo, incertezas, mas o Senhor aparece e diz assim: apenas confia, dependa, permaneça. Ah, mas eu não estou entendendo. Eles não permaneceram porque eles concordaram e entenderam. Eles permaneceram porque eles acreditaram e dependeram de Deus. Talvez você está vivendo um tempo da sua vida que são dias de decisões, dias difíceis, dias de lutas. Mas esse é o momento de você confiar em Deus e esperar. Pare de tomar decisões baseadas no que você pensa, o que você acha, o que eu imaginei, e comece a confiar em Deus. Sabe qual o grande erro de Saul? Sabe por que Saul perde o reinado? Porque ele agiu porque eu pensei, eu senti, então eu fiz. Ele não orou, não dependeu. Ele mesmo disse: o meu erro não foi não ter orado a Deus. Sabe, irmãos, quantas decisões nós tomamos precipitadas, ou tomamos sem confiar em Deus, sem orar, e muitas vezes perdemos o dia extraordinário porque nós não esperamos e não dependemos dele. Há uma promessa aqui, e quando nós vamos lá para Atos 2, do 1 ao 4, acontece algo extraordinário. O de repente chega, mas o de repente não é todo dia, o de repente não é todo momento, o de repente são dias extraordinários. Irmãos, às vezes a gente quer agenda. Quando que vai ser que Deus vai fazer? Deus faz todo dia, mas tem dias que é silencioso, tem dias que você não percebe. O problema é que muitas vezes as pessoas perdem o de repente, porque eles estão esperando avisar quando vai ser o de repente. Mas deixa eu te falar algo: o de repente acontece para quem permanece todo dia. Aqueles que foram embora não receberam. Aqueles que quando acontecer você me avisa, não receberam. Olha o que diz Atos 2, do 1 ao 4. Diz: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente, de um dia comum, de um dia normal, de um dia ordinário, de repente acontece algo extraordinário. Veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam sentados, ou seja, estavam reunidos, obedeceram, permaneceram na obediência do que o Senhor falou. E apareceram línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Irmãos, às vezes a gente fica procurando extraordinário e a gente só quebra a cara, porque a gente fica correndo atrás da bênção, a gente fica correndo atrás do mover. Deixa eu te falar algo: quando você tem promessa, você permanece, o Senhor te enche onde você está. O Senhor não diz para eles: vão embora, procurem outro lugar, fica buscando. Não, Ele fala: fique na sua casa, fique onde vocês estão. E quem recebe? Aqueles que estão reunidos num só lugar, porque onde dois ou mais está, o Senhor se faz presente. Onde a igreja está, o Senhor opera. Sabe, irmãos, esse é o nosso lugar, essa é a sua casa, esse é o lugar onde o Senhor preparou para que você possa viver o milagre dele. Sabe, irmãos, não troque uma chateação, não troque uma frustração, não troque um momento de tristeza. Não jogue fora a sua história, não jogue fora tudo que Deus fez na sua vida, mas permaneça. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão trocando de casamento, trocando de igreja, trocando de tudo, como se trocasse de roupa, porque perdeu o vínculo, perdeu o amor, perdeu a comunhão, o relacionamento. Sabe, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando aqui é sobre a importância de permanecer em família, sobre continuar em casa. Nós não trocamos de família como trocamos de roupa, nem podemos, nem devia. Mas muitas vezes nós abrimos mão por causa de nosso ego, nosso coração.
Mas o Senhor não te trouxe aqui por acaso. Talvez você está falando assim, tal irmão precisava estar aqui para ouvir, amém? Não, essa palavra fala assim, é para mim. O Senhor me trouxe aqui porque eu preciso ouvir isso. Irmãos, pare de ficar buscando e aprenda a esperar que o Senhor vai fazer onde você está. Hoje pode ser o de repente, hoje é o dia extraordinário para aqueles que são fiéis no dia ordinário. Hoje é o dia extraordinário para aqueles que são fiéis no dia após dia. E essa é a promessa do Senhor. Sabe, irmãos, talvez a gente vive dias que se tornam comuns e a gente aprende a viver com a rotina. Os dias ordinários são importantes na nossa vida, mas nós não podemos acostumar com a rotina. Porque nós vemos aqui um processo, um trabalhar de Deus, onde Deus dá uma direção para eles permanecerem. Nós vemos que aqueles que obedecem recebem o Espírito Santo dia de Pentecostes. E quando nós vamos para Atos 3, versículo 1, nós vemos aqui o extraordinário acontecendo mais uma vez. Por quê? Porque estavam presentes dia após dia no ordinário. Olha que interessante que acontece aqui, Atos 3, do 1 ao 6. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um dia comum, um dia após outro dia, mais um dia ordinário na vida daquele coxo, daquele aleijado de nascença. E um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, e ali era colocado todos os dias, todo dia comum, todo dia ordinário na vida dele. Era mais um dia para pedir esmola, era mais um dia para estar lá na porta. E a porta que entrava ao templo. E ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Por que ele pede esmola, meu irmão? Porque era o que ele estava acostumado a fazer. Ele não esperava, ele nem conhecia Pedro e João. Então ele não está esperando algo novo, ele está esperando só o que ele tem todo dia. Mais uma esmola para sobreviver, mais uma esmola para poder passar mais um dia comum, mais um dia ordinário, para que amanhã ele possa estar lá de novo. E continuando, versículo 4, diz: Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhem para nós. Olha para nós, para de olhar para mim, para a miséria, para de olhar para tudo isso que você está olhando, olha para nós. E versículo 5 diz: e o homem olhou com atenção para eles, esperando o quê? Receber alguma coisa. O que ele estava esperando receber? Uma comida, uma moeda, algo que iria trazer mais um dia de sobrevivência para ele. Um dia comum, um dia ordinário. E isso nos ensina, irmãos, talvez nós nos acostumamos a viver dessa maneira, de migalhas, de esmolas, de mais um dia pedindo, mais um dia sobrevivendo. Era exatamente o que esse homem estava vivendo. E de repente o versículo 5 então diz: o homem olhou com atenção, esperando o quê? Receber alguma coisa. E o versículo 6 diz: Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro. Aquilo que você criou a expectativa que eu poderia te dar, eu não tenho. Mas o que eu tenho eu dou a você, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas Pedro e João só podem fazer aquilo porque eles estavam lá em Atos 1 e receberam uma promessa, uma palavra. Eles permaneceram. Em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo. Então em Atos 3 eles entregam o que eles receberam. Sabe, irmãos, quando acontece isso? Dias comuns, dias ordinários, onde eles são preparados, são treinados, são capacitados para que um dia extraordinário aconteça, e eles estão lá para mudar a vida ordinária de alguém para um dia extraordinário. Eu não sei se você entendeu, mas esse homem estava lá todo dia para a mesma coisa, todo dia pedindo esmola, e nunca a vida dele foi transformada. Era mais um dia de sobrevivência. Mas um certo dia aparece Pedro e João, e a vida daquele homem, que era uma vida ordinária dia após dia, quando chega alguém cheio de Deus, a vida dele é transformada. Então ele diz: levante e ande, e ele muda de vida. A partir daquele dia ele nunca mais é o mesmo. Eu não sei se você está entendendo. Quando você vive a promessa do Senhor, aqueles que estão ao seu redor vão começar a desfrutar e viver dessa promessa também. Quando você crê, quando você é cheio, quando você chegar em ambientes, o Senhor vai estar junto com você e o ambiente vai ser transformado. Nós vemos Paulo e Silas no momento quando eles estão na prisão. Sabe, não é o ambiente que te define, meu irmão, mas quem você é te define. O ambiente era de prisão, de escassez. Mas quando eles começam a orar e adorar, o ambiente transforma, porque toda adoração transforma o ambiente. Talvez você não está vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você está vivendo dias difíceis, como o irmão acabou de testemunhar aqui sobre um momento difícil semana passada. Mas a grande questão é: o que você tem feito nos dias difíceis? Tem confiado no Senhor? Tem chutado bola, desistir de tudo? Sabe, o Senhor não quer só
operar um dia extraordinário na sua vida, mas o Senhor quer mudar a sua vida para que as outras pessoas ao seu redor sejam mudadas. O Senhor não quer apenas fazer uma bênção na sua vida para você viver a sua vida egoísta e está tudo bem, não. O Senhor quer mudar a sua vida para que outras pessoas que precisam também possam ser transformadas, que você possa ser um Pedro e João na vida daqueles que estão ao seu redor. Existem muitas pessoas ao nosso redor, irmãos, que estão como esse aleijado, não tem mais expectativa, vive uma vida de rotina, sem esperança, é mais um dia de esmola, é mais um dia sem significado, é mais um dia sem propósito algum. Mas quando nós somos João e Pedro na vida de alguém, começa a ter sonho, esperança, transformação, cura, milagres e tudo é transformado. Você na sua célula não é mais um membro lá para só sentar e comer um lanche, meu irmão. Você é um agente de Deus lá, você é um Pedro, você é um João, para que você possa falar, você está precisando, eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho o Espírito Santo, então seja cheio e seja transformado. Ah, meu irmão, se você está recebendo o Espírito Santo e não está fazendo nada, para que serve? Nós temos aqui, o Espírito Santo é ousadia, é para que nós possamos ser mais intensos. Irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, nós não podemos sair da mesma maneira. Não faz sentido eu conhecer Jesus, eu ter uma experiência com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não faz sentido eu ter uma experiência com Jesus e continuar indiferente, meu irmão. Esse é o grande problema. Muitas vezes a indiferença tomou conta do coração de muitos cristãos, onde nós não estamos mais nem aí, não se importamos, perdemos o propósito. Sabe, o quanto que nós estamos dispostos a queimar por Jesus, meu irmão? O quanto nós estamos dispostos a falar, Senhor, a tua presença vale mais. Quanto nós estamos dispostos a falar, a minha vida não tem valor, como Paulo diz, não tem valor nenhum. A partir do momento que eu conheço o Senhor, nada mais tem valor. O Senhor é melhor que todas as coisas. Paulo abre mão de tudo, porque ele entende que nada que ele conquistou na vida tem valor, porque Jesus é suficiente. Nós estamos aprendendo aqui, irmãos, diante de algo tão simples, que eu sei que você conhece todo esse texto. Mas quando nós estamos no lugar certo, quando nós permanecemos, quando nós obedecemos, nós recebemos. E quando nós recebemos, o Senhor vai nos usar para a gente distribuir e entregar para alguém. Ah, irmãos, você não veio aqui só para receber, você veio aqui para entregar. Você não veio aqui só para ser abençoado, mas você veio aqui para abençoar alguém. Quando nós mudamos essa mentalidade, tudo começa a mudar, fazer diferente, irmãos. Mas deixa eu te falar algo. Existem escolhas, e toda escolha vai ter um custo na nossa vida, vai ter um preço. Porque nós somos aquilo, tudo aquilo que nós somos cheios, nós vamos transbordar. Do que nós estamos transbordando? Pedro e João, eles transbordam daquilo que eles têm. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham a presença de Deus. E aquilo que está nele é derramado sobre aquele homem, sobre aquele aleijado. A pergunta que eu te faço é: o que nós estamos derramando na vida do irmão? É vida, é alegria, é esperança, é paz? Ou é reclamação, murmuração, ofensa? Porque nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. A Bíblia diz em Mateus que a boca fala que o coração está cheio. Nós só podemos transbordar daquilo que nós estamos cheios, meu irmão. Pedro e João, eles são cheios da presença de Deus, e é isso que eles derramam. O que nós estamos nos enchendo? Diante de cada desafio, diante de cada escolha nossa, tem um preço, irmãos. Muitas vezes nós gostamos de ficar em cima do muro porque é confortável, e nós não vamos se indispor com ninguém. Tá bom aqui, para mim tanto faz. Mas, irmãos, um dos grandes pecados dessa geração é a indiferença, porque nós não nos posicionamos. Sabe, é tempo de você tomar uma decisão, é tempo de você fazer uma escolha importante. Quando Elias chega e diante dos profetas de Baal, de Azerá, e aquele momento que ele fala com o povo de Israel, fala: e que lado vocês estão? Se Deus é o Deus de Israel, escolha Deus. Mas se Baal é Deus, então escolha Baal. Mas a Bíblia diz o quê? Que o povo nada respondeu. Sabe, irmãos, o problema é a indiferença. Muitas vezes nós gostamos de, tudo bem, tanto faz. Não, você precisa se posicionar. Somente recebe de Deus aqueles que se posicionam. Escolhas custam. Muitas vezes a gente não gosta de fazer escolha porque a gente quer estar bem. Olha o que a Bíblia nos ensina. Lá em Marcos capítulo 10.
Marcos capítulo 10, versículo 46. Quando você está diante de Jesus, você está disposto a fazer uma escolha, irmãos? Pedro e João fizeram uma escolha, eles permaneceram. Eles escolheram Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo, e aquilo que eles escolheram, eles derramaram. Aquilo que eu escolho, eu vou derramar. Se eu estou escolhendo intriga, eu vou derramar intriga. Se eu escolho paz, eu vou derramar, transbordar paz. Aquilo que eu faço como escolha vai ser o que eu vou transmitir, eu vou derramar, eu vou transbordar. Olha que interessante esse texto diz, Marcos 10, do 46 ao 52, diz assim: então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos, presta atenção, muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu a Jesus. Versículo 51. Então, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu o caminho, seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, é interessante esse texto, que nós vamos aprender algumas lições de uma maneira rápida e expositiva. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse texto. A primeira coisa que nós vemos, que Jesus chega a Jericó, e quando ele chega lá, tem os discípulos, tem também uma grande multidão. Mas deixa eu te falar algo, a multidão nunca chama a atenção de Jesus. A multidão só quer o que Jesus pode entregar. A multidão, ela só quer o quê? A comida, só quer a bênção, só quer aquilo que é bom. Mas a multidão não está disposta a pagar preço. A multidão não está disposta a participar. A multidão não está disposta a ir além. Então a Bíblia diz que, chegando a Jericó, os discípulos estão juntos, mas a grande multidão também está. Mas é interessante que não é a grande multidão que vai chamar a atenção de Jesus. Não são aqueles especiais que vão chamar a atenção de Jesus. Quem vai chamar a atenção de Jesus é alguém que a sociedade estava reprovando, o cego Bartimeu. E é interessante nesse texto, irmãos, que nós aprendemos, que quando ele ouve falar que Jesus está passando lá, ele fica desesperado, porque há uma esperança, o coração dele queima por uma oportunidade onde ele pode ser curado. Então ele começa a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante que nós aprendemos nesse texto que a multidão começa a falar o quê? Para, fica quieto, você está atrapalhando, você está fazendo a gente passar vergonha. Sabe, irmãos, você tem se calado porque às vezes alguém tem se levantado. Você tem calado porque às vezes você foi injustiçado. Você tem se calado porque alguém não te compreendeu. Você tem calado porque alguém não te apoiou. Irmão, sabe quantas vezes você pode ter perdido uma bênção de Deus porque você ficou chateado com o irmão e você parou de buscar Jesus por causa do irmão? Cego Bartimeu, aqui no momento que ele está clamando: Jesus, tenha compaixão de mim, Jesus, tenha misericórdia de mim, a multidão começa a dizer assim: para, você está fazendo a gente passar vergonha, para, está feio. Irmãos, muitas vezes talvez eu e você ia fazer o quê? Ah, tá bom, vou parar, vai. Irmãos, para onde você está olhando? A gente está olhando para Jesus ou a gente está olhando para pessoas? A Bíblia nos ensina em Gálatas que nós não devemos fazer para homem, mas fazer para Deus. A grande questão é para onde nós estamos olhando, onde nossos olhos são firmados. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos esperança e enchemos nosso coração de fé, mas aí chega alguém e fala: não, não vai dar em nada. Você acredita mais na palavra de alguém do que na palavra do Senhor. Era um momento onde Jesus está passando, é um momento, é uma oportunidade. Irmãos, quando nós temos o encontro com Jesus, a nossa vida não pode ser a mesma. E de repente, então, quando a multidão fala, ele ainda fala mais alto: Jesus, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é interessante que diante disso, quando Jesus chama ele, a versão NVT vai dizer assim: vai lá, Jesus está te chamando. Isso nos ensina uma lição. Aqueles que muitas vezes nos criticam vão ser aqueles que depois vão falar: eu sempre acreditei em você. Aqueles que sempre te colocaram para baixo, o dia que você vencer, falar: eu sempre acreditei em você. Mas, irmãos, o quanto que nós olhamos para Jesus, para também ter um coração correto,
Porque nós não estamos aqui para vingança, não estamos aqui para comparação, não estamos aqui para competição, mas nós estamos aqui para olhar para Jesus. Sabe, irmãos, nas nossas derrotas, Jesus tem que ser glorificado. Nas nossas vitórias, Jesus tem que ser glorificado. Jesus continua sendo Deus nos nossos melhores dias e Jesus continua sendo Deus nos nossos piores dias. Porque Deus não é um Deus de circunstância, Ele é fiel em todo o tempo, nos melhores ou nos piores dias da nossa vida. Mas, irmãos, quando nós vemos isso, como que nós temos nos calado muitas vezes de buscar a Jesus? Então, quando ele clama ainda mais alto, Jesus ouve e Jesus fala, pode chamar ele. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Jesus não vai olhar para a multidão, Jesus não vai olhar para quem tem mais, Jesus não vai olhar para quem tem qualidade, Jesus vai olhar para aquele que clama com um coração verdadeiro, um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza, não rejeita. Sabe, irmão, você quer chamar a atenção de Jesus? Não é a multidão que vai chamar. Você quer chamar a atenção de Jesus nessa noite? É quando você no seu coração parar de olhar para o lado e falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem sobre mim, muda minha casa, muda minha família, me dá mais uma oportunidade. Hoje eu quero mudar, hoje eu quero conhecer o Senhor, hoje eu quero ter uma experiência. Sabe, é nesse momento de intimidade, é nesse momento de dependência onde o Senhor faz as coisas. Sabe, talvez você está clamando tanto tempo por algo e Deus te chama, então, e aqui nós vemos que Jesus então fala, manda ele vir. E quando ele vai, Jesus pergunta para ele assim, filho, o que você quer que eu faça? Irmãos, eu acho que você vai concordar comigo que Jesus sabia o que ele precisava, sim ou não? Jesus soberano, Deus sabia. Mas por que Jesus pergunta para aquele homem o que ele quer que ele faça? Porque ele dá uma oportunidade de escolha. Irmãos, todo dia o Senhor está nos dando uma oportunidade de escolha. Qual tem sido a sua escolha? Sabe por quê? Parece comum, fácil, óbvio o que aquele homem quer. Mas, irmãos, a partir do momento que aquele homem escolhe que ele quer ser curado, que ele quer enxergar, ele tem que mudar de vida. Sabe por que muitas vezes a gente não escolhe o que é certo? Porque a gente não está disposto a pagar o preço. A partir do momento que ele diz, eu quero enxergar, ele poderia falar, me dá um cão labrador, me dá uma esmola, me dá um óculos, porque eu estou passando vergonha com a minha cegueira aqui. Mas ele fala assim, Senhor, eu quero enxergar. Você está disposto a fazer escolhas nessa noite, meu irmão? Porque a sua escolha vai te custar algo. Senhor, eu quero ser mais ativo na igreja. Senhor, eu quero participar. Senhor, eu quero ser fiel. Você está disposto a isso que você está pedindo para Deus? Porque quando ele fala, eu quero enxergar, a Bíblia continua dizendo que ele então enxerga e ele segue Jesus. Irmão, sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente está buscando Jesus para ter a bênção, e quando a gente tem a bênção, a gente volta para a velha vida. A Bíblia diz o quê? Que quando ele enxergou, ele deixou o caminho que ele estava e ele seguiu Jesus. Irmãos, quando Deus tem feito tudo na sua vida, qual é o caminho que você tem seguido? Você volta para a sua velha vida? Você volta a viver o que você vivia? Ou você muda de caminho? Porque, irmãos, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais pode ser a mesma. A sua fala muda, o seu coração muda, suas atitudes mudam, companhias muitas vezes mudam. Não faz sentido você ter um encontro com Jesus, você receber um milagre e continuar vivendo a mesma vida. Esse homem, quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Não faz mais sentido ele voltar a pedir esmola. A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, não faz mais sentido ele ficar lá na beira do caminho, porque agora ele encontrou o caminho que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós buscamos tanto em Jesus, recebemos Jesus, mas nós descartamos Jesus e voltamos para a nossa vida. A partir do momento que Jesus nos dá uma oportunidade, irmãos, nós temos o livre-arbítrio? Claro que sim, até o dia que nós escolhemos Jesus. Porque se o Senhor, Jesus, além de ser o nosso Salvador, é o nosso Senhor que governa. Não faz mais sentido eu escolher Jesus como meu Senhor e continuar vivendo a velha vida. A partir do momento que eu conheço Jesus, a minha vida tem que mudar. O meu caráter muda, a minha história muda, os meus pensamentos têm que mudar, a minha vida tem que mudar. Não faz sentido. O Senhor te trouxe aqui nessa noite e Ele tem perguntado, o que você quer que eu faça, meu filho? Sabe, você está disposto a dar uma resposta verdadeira para Jesus e está disposto a mudar aquilo que precisa ser mudado? Porque talvez, irmão, você se habituou com algumas coisas, você se acostumou com algumas coisas e para você se tornou comum. Mas a Bíblia não muda. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que afasta de Deus continua afastando de Deus. Sabe, talvez a gente vive uma geração muito moderna onde diz, nada me separa do amor de Deus. Sim, é bíblico. Romanos 8 diz isso. Mas é uma mentira quando dizem, nada me separa da presença de Deus. Sim, o pecado te separa da presença de Deus. Do amor não, Deus continua nos amando, como um pai ama o filho quando o filho faz errado. Mas da presença, se você não valorizar, você é afastado.
Nós precisamos valorizar a presença, irmãos. Muitas vezes nós descartamos a presença por coisas momentâneas. Quando Jesus chama esse homem, então ele diz: o que você quer que eu faça? E é uma oportunidade de dizer: Jesus, eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais viver essa vida. E quando ele diz isso, irmãos, não faz mais sentido ele receber o que ele está pedindo e voltar para aquele caminho. Talvez um dia você tenha um encontro com Jesus, você escolheu algo muito importante e o Senhor leva a sério o que você fala. Mas talvez um dia você esfriou, desanimou, cansou, e você voltou a olhar para aquilo que era velho, aquilo que era antigo. Mas o Senhor está te chamando hoje a você voltar a queimar o seu coração. O Senhor está te chamando hoje a voltar a sonhar e viver o propósito de Deus, e voltar a caminhar no caminho do Senhor. Eu não sei se você entendeu. Talvez existem coisas que tomaram o lugar de Jesus na sua vida, e talvez não é um pecado absurdo, mas são coisas que têm tomado o lugar de Jesus. Existem coisas que não são pecados, mas da maneira errada se torna pecado. Tudo aquilo que toma o lugar de Jesus se torna uma idolatria. Tem coisas que não é pecado, mas a partir do momento que toma o lugar de Jesus, se tornou um pecado. De fato, Jesus é o que mais é importante na sua vida? De fato, Jesus é o que mais importa no seu coração? De fato, nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos incomoda, daquilo que nos afasta de Jesus? Sabe, irmãos, talvez nós entramos aqui como aquele homem à beira do caminho, desacreditado, frustrado, cansado, e muitas vezes esfriamos ou perdemos o propósito. Um dia você queimou na presença do Senhor, um dia você era intenso, um dia você fazia e de repente você se calou, você se esfriou, você foi para uma caverna. Sabe, nós vemos a vida de Elias, que era alguém intenso, viveu tantas experiências, derrotou os profetas de Baal, de Azerá, enfrentou tantas coisas. Mas mesmo aquilo que ele era tão corajoso, um tempo de medo, ele vai para a caverna. Ele enfrenta Jezabel, mas há um momento que ele tem medo e ele foge. Sabe, talvez você viveu tantas experiências com Deus, mas talvez você cansou, frustrou e você prefere ir para uma caverna se esconder. Mas quando o Senhor nos chama, assim como chamou esse cego Bartimeu, é interessante que diz assim: o que você quer? Uma oportunidade. Eu quero mudar de vida. É assim quando Deus aparece para Elias e diz assim: vai para fora. E diz que o Senhor não apareceu no terremoto, não apareceu no fogo, não apareceu no barulho, mas Ele apareceu numa brisa suave, no sussurro. Talvez você está querendo viver aquele dia extraordinário, e para você o dia extraordinário é o dia do barulho, é o dia da imersão, é o dia da conferência, é o dia que a banda toca completa, é o dia que o pastor prega. Mas muitas vezes, sabe quando vai ser o dia extraordinário? Quando você ia se prostrar, falar: Senhor, não preciso de luzes, não preciso de microfone, eu só preciso da sua presença. Sabe, irmãos, talvez a gente aprendeu a ver Jesus nas coisas grandes, na tempestade, no fogo, no terremoto, mas muitas vezes o Senhor não está nisso, o Senhor está na brisa suave. Talvez você já teve tantas experiências com Deus, talvez você se habituou, se acostumou, e muitas vezes você está querendo mais, e aqui já não é suficiente, você precisa mais. Mas, irmãos, muitas vezes o que o Senhor está esperando de você não é uma grande realização, uma grande performance, mas é o secreto, é o seu joelho no chão, é o seu momento aí nessa cadeira. Não é o seu momento de oportunidade com o microfone, mas é o momento que você está aí, quietinho. Sabe, assim como nós vemos lá em Atos 1, é um momento onde eles estão na dúvida, incerteza, as coisas saem do controle, tudo dá errado, a expectativa deles vão por água abaixo. Mas Jesus aparece e fala: eu ressuscitei, eu estou aqui. E quem escreve Atos é Lucas, e Lucas relata em Lucas 24, né, o final do livro, que ele fala sobre os discípulos que estão indo a caminho de Emaús. E é interessante nesse texto que, assim como os discípulos em Atos estão frustrados, aqueles dois discípulos estão frustrados porque eles dizem: Jesus disse que ia estar conosco, Jesus ia ressuscitar, já passaram 3 dias, não aconteceu nada, foi só esperança e deu tudo errado. E a Bíblia diz que eles estão indo para caminho de Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E muitas vezes a nossa vida é exatamente isso, irmãos. Cada passo errado que a gente dá, mais longe da presença de Deus a gente está. Quanto mais a gente anda para o lado errado, mais distante da presença a gente fica. Esses discípulos frustrados, não os 12, né? Mas frustrados, eles estão indo cada dia mais longe da presença de Deus. Por quê? Porque se frustraram.
criaram expectativas e as coisas não aconteceram do jeito que eles esperavam. Mas certo momento Jesus aparece e fala: o que vocês estão falando? Você não está sabendo? Jesus veio na terra, a gente criou esperança e a gente achou que seria tudo diferente, mas ele morreu. Então Jesus começa a conversar com eles, eles não entendem, porque é um momento que eles esfriaram, um momento de frustração, eles não conseguem enxergar o Senhor. E é um momento então que Jesus começa a compartilhar a palavra, e quando eles chegam no local, Jesus quer ir embora, eles falam: não, entra com a gente. E no momento que Jesus está partindo, no momento que eles estão partindo o pão, os olhos deles se abrem, e Jesus vai embora, e ele diz: não queimava o nosso coração quando o Senhor abria as Escrituras. Sabe, irmãos, talvez seu coração frustrou porque você está buscando em lugares errados, porque você está abrindo seu coração errado, você está lendo, buscando coisas erradas, olhando coisas erradas. Mas quando o nosso coração volta para a Bíblia, para a palavra, nosso coração volta a ser incendiado. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante. Sabe, o dia extraordinário não é o dia onde você cria aquela expectativa, onde tudo vai dar certo, é o dia do evento especial. Mas é o dia que você se prostra diante dele e fala: Jesus, o de repente pode ser hoje. Dias comuns são oportunidades para a gente viver os dias extraordinários. Dias comuns são dias importantes e necessários para que a gente possa viver os dias extraordinários. Vou repetir, meu irmão, você não está entendendo, mas dias comuns, talvez você entrou aqui hoje, nessa noite, e era apenas um dia comum, era mais um dia de vigília, mais um culto, mas hoje é o dia que o Senhor separou, e hoje pode ser o de repente do Senhor. Talvez hoje é um dia onde você se habituou em: minha vida está boa assim, acostumei, não tem jeito, é assim mesmo, a vida está difícil. Mas aí o Senhor aparece para você e fala: você não entendeu. E quando o Senhor começa a abrir as Escrituras, quando você está num tempo de intimidade, um tempo de mesa, tempo de comunhão, um tempo de partir do pão, que representa a comunhão, intimidade, mesa, então o seu coração se abre, a sua visão abre, você começa a ter experiência, você começa a voltar a queimar o seu coração. Eu quero te convidar nesse momento, você entregar o seu coração para Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, talvez faz tempo que você não chora na presença de Deus, talvez você se acostumou, talvez virou apenas uma religião, onde você vem porque você se sente bem, mas faz tempo que você não chora na presença de Deus, faz tempo que você não tem uma experiência com Deus, faz tempo que você não se prostra e diz como aquele: segue o filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, eu não tenho mais nada, tudo que me importa é o Senhor. Talvez existem coisas que tomaram o lugar de Jesus na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite, você entregar aos pés de Jesus tudo aquilo que tem tomado o seu coração. Não tem como seu coração queimar se existem coisas competindo com o Senhor. O Senhor vai começar a ministrar o seu coração e te mostrar algumas coisas. Talvez você entrou aqui com um tempo de dúvidas, incertezas. Mas quando o Senhor aparece para nós e nós reconhecemos Ele, o nosso coração começa a queimar. É interessante esse texto que diz que depois que eles reconheceram Jesus e o coração deles queimaram, eles voltaram para Jerusalém e se encontraram com os discípulos. Sabe o que é isso, irmãos? Talvez um dia você se afastou, mas quando você lembra da presença, você volta para onde a presença está, onde há comunhão, onde há uma família, onde é a sua casa. Aqueles discípulos vão embora, mas quando eles conhecem Jesus, eles voltam para casa. Talvez você se isolou, você se afastou, mas o Senhor está te chamando a voltar para sua casa hoje. Talvez você se escondeu, mas o Senhor está te chamando de volta para sua casa hoje. Talvez, não geograficamente falando, mas no seu coração você está longe. Aqueles discípulos estavam a 11 quilômetros. Mas quando eles lembram e conhecem, tem uma revelação, tem uma experiência, o coração deles queima. E eles querem voltar e eles voltam. Talvez hoje é o dia que o Senhor te chamou aqui e você vai viver isso. E você vai falar: eu quero voltar para o meu lugar. Eu quero voltar para onde eu me sinto bem, onde é minha casa, onde eu sou cheio, onde eu sou restaurado. Sabe, talvez algumas coisas tomaram o seu coração, coisas passageiras, momentâneas, e muitas vezes isso te esfriou. Mas nessa noite, permita que o Senhor venha encher o seu coração. Permita que o Senhor venha queimar sobre a sua vida e você possa voltar a sonhar, a voltar a ser cheio. Ô Senhor, nós não viemos aqui por acaso, nós queremos que o Senhor tenha algo para nós nessa noite. Por isso
filhos, nós queremos entregar o nosso coração, Jesus. Ore lá, Senhor. Nós queremos ter experiência com Jesus. Nós queremos ter uma experiência, Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença, Jesus. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor outra vez, outra vez. Não como uma canção, mas como uma oração. Você pode declarar isso? Abre os meus ouvidos. Abre meus ouvidos, Jesus. Talvez faz tempo que eu não ouço a Tua voz. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meus olhos, Jesus. Talvez eu tenha olhado para tudo, mas eu quero olhar para o Senhor. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor outra vez, outra vez. Vamos aumentar a intensidade no nosso coração. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Sim, Deus. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Quero te convidar a você não ficar indiferente nessa noite. Eu quero me desesperar. Se prostra totalmente nele. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, mas não fique indiferente na presença dele. Vamos, igreja. Outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor outra vez, outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono, queimando de amor por Ti. Quero te convidar a você ficar em pé no seu lugar. Nós não viemos aqui apenas para receber, ou não viemos aqui apenas para ser um espectador. Mas eu creio que o Senhor, Ele usa pessoas. Feche seus olhos. Da mesma forma que uma pessoa desanimada, ela pode desanimar alguém, como aqueles dois discípulos, um está desanimando o outro, um está desmotivando o outro.
Uma pessoa cheia, ela pode transbordar e contagiar. Quando Jesus chega naquele lugar, tudo é transformado e eles voltam a enxergar e eles voltam para o local onde é a casa deles. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está cansado, talvez você não tem força. Mas quando nós estamos juntos, nós vencemos. Quando nós declaramos, quando nós profetizamos, quando nós somos intensos e ousados, o Senhor age. Eu quero te convidar nesse momento, se você reconhece que você precisa tomar uma decisão hoje, como aquele cego precisava tomar, eu quero te convidar, feche seus olhos. Se você levantar aí no seu lugar suas mãos, fala, eu quero tomar uma decisão importante nessa noite. Você pode levantar suas mãos? Aleluia. Você que reconhece que existe alguma decisão importante que determina e muda muita coisa sobre a sua vida. Mas, Senhor, eu preciso tomar uma decisão hoje, como aquele cego teve um encontro com o Senhor e naquele momento ele tomou uma decisão. Talvez você entrou aqui hoje, irmãos, e você não tem força para fazer isso. Por isso nós precisamos uns dos outros. Queria que você ficasse com as mãos levantadas. A banda vai continuar ministrando. Nós vamos aumentar a intensidade. Eu queria que algum irmão pudesse abraçar esses irmãos e te orar junto nesse momento. E nós não viemos aqui apenas para receber, nós viemos para entregar. E tem irmãos aqui que tem algo para entregar nessa noite. Então, irmão, seja ousado. Quero junto com você, me ajuda nisso. Vamos orar um pelo outro. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Você precisa de uma oração hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Levanta suas mãos. Vamos orar. Não fique sozinho agora. Queria que você abraçasse alguém nesse momento. Que você fosse boca de Deus. Vamos orar e declarar. Nessa noite, o Senhor está aqui. Nessa noite, o Senhor está fazendo algo. Nessa noite, ainda que pareça comum, ainda que pareça ordinário, essa noite o Senhor tem algo para a sua vida. Vamos juntos aumentar a intensidade. Vamos, como João e Pedro, eles dizem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, receba. Você tem vida de Deus, começa a derramar sobre esse lugar. Vamos, igreja, você entrou aqui, você recebeu algo de Deus, você não pode ficar da mesma forma. Nessa noite, nós vamos orar, e nós cremos que há algo para o Senhor derramar. Por isso, como João e Pedro, nós cremos que nós recebemos, e nós vamos transbordar aquilo que o Senhor nos deu. Por isso, seja ousado, aquilo que você está recebendo, aquilo que Deus tem derramado, transborde, transborde, transborde. Nós declaramos nessa noite vida de Deus, transformação, renovo de Deus. Vamos voltar a enxergar, vamos voltar para o caminho, vamos voltar para o propósito, vamos voltar a sonhar. Eu declaro vidas transformadas, dias comuns sendo transformados, dias de apenas mais um dia de esmola sendo transformados, dias comuns sendo extraordinários. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem. Se você pode, procura outro irmão. Vamos começar a derramar sobre esse lugar. Seja um Pedro, seja um João nesse lugar. Vamos, declare. Teu poder. Ore labassore, canta labassere, labassore. Xere labassore, canta labassere, labassore. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar o coração, o meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração.
profético nessa noite. Eu creio que o Senhor está derramando nessa noite. O Senhor está ministrando. O Senhor está trazendo confirmações nessa noite. Irmãos, eu creio que eu não iria fazer isso, mas o Senhor está direcionando e eu creio no fluir do Espírito. Como nós ministramos falando a respeito de ser fiel no dia comum, ser fiel no ordinário, porque aqueles que são fiéis no dia a dia, no dia comum, quando o Senhor chama para o extraordinário, Ele está apto, está pronto. Aquele cego, Bartimeu, há um momento que quando Jesus ouve a voz dele, Ele fala: vem. Talvez hoje é um dia de escolha na sua vida. Você precisa tomar um passo, precisa dar um passo, precisa tomar uma decisão. É interessante que Jesus não foi até o cego. Ele dá a oportunidade do cego se mover, fazer algo. Jesus está te convidando hoje para dar um passo. Eu creio que milagre não acontece onde está tudo bem. Milagre não acontece onde tudo vai bem. Milagre acontece onde há impossibilidade. Milagre acontece onde tem problema. Milagre acontece onde há escassez. O milagre não acontece onde tudo flui. O milagre é para aquele momento que sai do controle. E assim como o cego Bartimeu, talvez você entrou aqui, existe algumas dúvidas, crises no seu coração, talvez problemas, talvez você precisa de um milagre. Eu creio que hoje o Senhor nos chama para um dia que sai do comum, sai do meio do caminho, sai da rotina. Eu queria que você fechasse seus olhos e a banda vai continuar ministrando. Eu creio que há um mover do Espírito Santo aqui. Se você não ora em línguas, nós estamos numa vigília. Eu queria te convidar aqui na frente. Nós vamos começar a orar por você e há um derramar do Senhor. Se você precisa de um milagre, eu queria te convidar também. Se precisa de cura, eu queria te convidar. O Senhor está passando por aqui onde o Senhor está, a presença. Quando Jesus diz lá em João 11:40, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. O Senhor te chama para dar um passo. Talvez você vai ter que vencer a vergonha. Talvez você vai ter que vencer o que vão pensar. Feche seus olhos. Enquanto a banda está ministrando, se é para você isso, eu queria que você saísse do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos impor as mãos e queremos que há um mover preparado. O Senhor tem liberdade nessa noite, Espírito Santo. Nós cremos que, assim como o Senhor diz lá em João 11, isso não foi para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. Nós cremos que tudo que está acontecendo aqui hoje é para que a Tua glória seja manifestada. Quebrando corações, Jesus, não permita que nós venhamos sair como mais um dia ordinário daqui, Senhor. O Senhor nos convida nessa noite. Talvez hoje é o dia de você entregar a sua vida. Você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu te convido aqui também. Talvez você se afastou, hoje é o dia de você voltar e dizer: eu tenho um compromisso, eu quero reafirmar minha aliança com o Senhor. Hoje é o seu dia de estar aqui também. Hoje é o dia que o Senhor para tudo. Ele não está ouvindo multidão, mas Ele está ouvindo um coração sincero. Não é a multidão que chama a atenção de Jesus, mas é um coração sincero, humilde. Talvez você precise de um milagre. Deixa o Senhor trabalhar o seu coração. Será hoje esse dia, ou será na santa expectativa de uma visitação? Será hoje esse dia? Estenda suas mãos, comece a orar. Se você ora em línguas, vamos mudar esse ambiente. A adoração transforma todo ambiente. Cadeias são quebradas quando nós levantamos a nossa adoração. Se você está em dúvida no seu lugar, ainda dá tempo. Não fique inseguro, mas deixa o Senhor quebrantar o seu coração. O Senhor te chama. Desse
chamar os pastores, os obreiros. Vamos orar, vamos pôr as mãos sobre essas pessoas. E acredite, você que veio nessa noite, está em busca de um milagre, está em busca de uma bênção. Aquilo que foi ministrado, nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra que foi liberada nessa noite. Então, se você crê que realmente Deus pode fazer, sai do seu lugar, vem aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é poderoso para você. Você que está com o coração angustiado, você que tem vivido um tempo de crise espiritual, crise emocional, aproveite esse momento. Há uma liberação de uma palavra sobre a sua vida nessa noite. O Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer. E se você não está sentindo nenhuma dessas situações, abre a sua boca no seu lugar. Abre a sua boca no seu lugar. Se você não é batizado no Espírito Santo, comece a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a falar em outras línguas agora. Libere esse momento. Que haja essa liberação de palavra sobre a sua vida e você receba. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai. Tu és poderoso, Deus, para fazer. Nós queremos, Pai. Nós queremos. Nós queremos. A espera de ti. Eu estou à espera de ti. Sair da mesma maneira que você entrou. Deixa fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus. Eu não me vergonho da presença do Senhor. 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 Apareça, com nada. O Senhor é poderoso. E nós cremos. Mesmo que meu corpo não aguente a sua chegada. Aleluia. Gostaria que essas pessoas que estão aqui na frente recebessem um abraço de você, irmão.
Pode sair do seu lugar aí, vem dar um abraço nessas pessoas e libera uma palavra profética na vida dele. Você que está aí, libere uma palavra profética para a pessoa que está do seu lado. Libere uma palavra de poder, de unção, de graça, de favor sobre a vida dele, de fé. Pastor Douglas disse no início aqui: seja profeta, irmão. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Libere uma palavra profética para essa vida que está do seu lado. Declare sobre a vida dele. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. As águas podem inundar. Enche a terra ao som da tua igreja. estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Vamos encerrar essa noite Estamos adorando a ele. Abre a sua boca com os anjos. com toda a força do teu pulmão. Adore ele com alegria, com gratidão. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Declare, declare, declare para encerrar. Aleluia, aleluia. Aleluia, toda a terra, declaramos. Toda a terra será cheia. Será cheia Lá em cima. do conhecimento Do quê? da glória de Deus. E o quê? Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao sol. Mais uma vez. Toda a terra. Ei! Toda a terra será cheia. Será cheia Ei! do conhecimento Da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao sol da tua igreja. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. do trono. Estamos. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Estamos. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Quem está feliz aqui nessa noite? Ah, você não entendeu? Quem está feliz aqui nessa noite?
com a sua mão levantada. Só quem está feliz com a sua mão levantada, dê um glória a Deus aí, abençoado. Solta um aleluia aí. Oh, eu estou no meio de homens e mulheres vivos. Sim ou não? Temos que cantar um hino pentecostal para encerrar. Quem está comigo aí? Temos mais 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui, vou falar um aqui. Vamos ver, hein? Para encerrar, hein? Peguei a banda aqui de... Quem vai cantar comigo aí? É pentecostal. Eu acho que é pentecostal. Não sei se é. Vamos lá? Escudo. Escudo, vai? Quem está comigo no escudo? Quem está guardado aqui? Vamos lá, solta a nota que a igreja vai. É só dar a nota. Eita, aleluia! Bora! Letra, por favor, Carlos. Vai por toda. Vamos lá. Por toda minha vida. Aleluia! E o quê? Pastor, aqui é peteca, hein? Data Show, me ajuda. Agora vai. E o quê? Sorri a tua Vamos! é mais doce do que o mel que me tira dessa cova E que me leva até o céu. E o quê? Chutei a... Já vi fogo em terremoto, Aleluia! vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. E o quê? Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro
Agora sim. Pastor Doug, é pentecostal o negócio aqui. Amém? Levante suas mãos. Queremos agradecer o pastor, a banda. Estamos gratos pela vida de vocês. Já desculpa qualquer coisa. Eu sou assim. No céu nós se alinhamos. Levante suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Tivemos uma noite poderosa e queremos abençoar. Jesus, queremos agradecer por essa vigília poderosa, pela palavra do pastor, pelo louvor. Tudo aquilo que aconteceu aqui foi algo sobrenatural, algo poderoso. Nós te agradecemos, Senhor. Leva cada um para a sua casa em segurança. Que possamos ter uma noite tranquila, Deus. Jesus, agradecemos em nome de Jesus. Que você possa ir na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Valeu!